galera, voltei com mais uma resenha. Sim, 2 semanas seguidas de resenha. Disfarcem e em apenas vão no fluxo comigo. E o livro dessa semana é No Mundo da Luna, a novidade desse ano, ou desse semestre da Karina Ricci. Foi lançado agora no final do mês de março. Tô gravando essa resenha logo que eu terminei de ler, agora em março também. Apesar de que ela só vai ao ar em maio. Enfim, No Mundo da Luna, gente... Muito difícil falar sobre esse livro, tá? Não coincidentemente, conta a história da Luna. E ela é jornalista, ou melhor, ela é recepcionista numa revista. Ela entrou pra essa revista porque ela admirava muito o editor-chefe dela, que é o Dante não sei falar o nome dele. O Dante. Ele é um super jornalista famoso e ele tá meio que tirando a revista do buraco. Então ela lá com seus 24 anos, recém-formada da faculdade de jornalismo, resolveu entrar nessa revista achando que ia ser a grande chance dela. E na verdade o que ela conseguiu foi um cargo de recepcionista. Mas a revista Fatos e Furos, ela tá indo pro buraco de fato. E um monte de gente tá caindo fora pra ir pra revista concorrente. E o Dante acaba resolvendo dar uma chance pra Luna se mostrar o seu talento através da coluna de horóscopo. E a Luna, que tem aí um pezinho na cultura cigana por causa das raízes da mãe dela, não sabe nada sobre essa magia bizarra de horóscopo e acaba se metendo nessa meio como uma charlatã. Ela ignora os conselhos da avó, compra um baralho de tarô e começa a fazer umas previsões malucas sobre os signos que, ao contrário de todas as expectativas, acabam dando certo. E no meio de tudo isso, a Luna acaba se aproximando do chefe dela, o Dante, porque ele acabou de tomar um baita pé na bunda da noiva dele e ele tá meio ferido. A Luna também tem um histórico de pés na bunda bastante decente. Eles acabam meio que cuidando um das feridas do outro. Eles vão se aproximando e coisa vai, coisa vem, coisas vão surgindo e um grande amor vem nascendo. Quando eu comecei no Mundo da Luna, a primeira coisa que me passou pela cabeça a hora que o Dante apareceu foi: é ele. Ele é pararomântico porque é mais óbvio, mais normal. E quando eu leio romance eu tenho um pouco dessa mania de esperar o previsível. Aí apareceu um outro personagem que ele não se torna uma coisa muito importante, mas dá a impressão de que vai, e aí você fica, quem vai ser, e as coisas vão se desenrolando, enfim. Exatamente como eu esperava, eu acho que No Mundo da Luna ele é um pouco previsível, no sentido de que não tem, assim, megas reviravoltas. Tem as suas surpresas sim, porque eu acho que a grande sacada de qualquer romance não é a previsibilidade da história, mas o como as coisas chegam naquele final que você já espera. E assim como os outros livros da Karina, o No Mundo da Luna tem sim essa pegada e essas diferenças vão te surpreendendo. Sinceramente, eu já li 2 livros da Karina, tô pra ler ainda o Encontrada, mas eu já li Perdida 2 vezes e já li Procura Seu Marido. E eu acho que No Mundo da Luna é o melhor trabalho dela até agora. Muita gente tá dizendo isso e eu acho que tem muita verdade nessas palavras, porque o Mundo da Luna, ele tem tudo de melhor, assim. Ele tem personagens bons, tem personagens super fortes, ele tem discussões muito reais, muito bacanas, ele tem questões super permeáveis aí à nossa vida, e ele é muito bem escrito. Não que os outros não sejam, mas eu acho que, como todos os autores e como nós como pessoas, a Karina também foi se desenvolvendo como escritora e ela tá ficando cada vez melhor. E pegar esse trabalho na mão agora foi tipo ver uma soma de tudo o que ela já fez de bom na carreira dela e até culminar em No Mundo da Luna, que é possivelmente assim uma das melhores coisas que eu já li. Ele me fez rir horrores, ele me fez ter muitos sentimentos, ele me fez chorar, ele me fez... sabe, ele é uma explosão de sentimentos o tempo todo. E não são muitos escritores que podem se dar o luxo de dizer que causam todas essas sensações em um único livro nos seus leitores. Como sempre, tem aquele momento do livro em que eu tenho uma vontade extrema de dar porrada em todos os personagens, porque eu sou dessas, e quando eu tava terminando de ler, nas últimas 100 páginas, eu ficava o tempo todo xingando os personagens, falando: eu vou bater em você, seu filho da mãe. E eu acho que esse tipo de emoção que as histórias da Karina incitam, essa raiva, né, essa vontade de tratar as pessoas como se elas fossem, os personagens como se elas fossem reais, é uma coisa muito interessante, porque se fosse um livro comum, eu talvez só pensasse, preguiça de você.
mas o fato de que eu fico com raiva e eu reajo e eu falo, eu acho que é muito importante e muito significativo na maneira como eu tô recebendo a história. Não dá pra falar de No Mundo da Luna sem citar os personagens também. Gostei muito de todos eles. Em alguns pontos eu achei a Luna um pouco parecida com a Sofia e com a Alicia, que é a personagem de Procura Seu Marido. As três têm algumas características em comum, o que eu acho que é normal, assim, falando sobre mim, assim, eu acho que é comum, você nem sempre consegue perceber o quanto alguns personagens são próximos, mas ao mesmo tempo elas também têm suas diferenças e as suas histórias únicas que tornam elas quem elas são. Eu achei muito interessante a inserção da cultura cigana enquanto um background aí para a história da Luna. Eu imagino que a Karina deve ter pesquisado bastante a respeito, porque tem coisas de cerimônias e, enfim, de tradição cigana que eu acho que faz bastante diferença na personagem e também no andar da história. E como tudo isso é colocado sem ficar tipo aquela cara de palestra, sabe? Sem ficar com aquela cara de estou tentando te dar uma aula de cultura. Eu acho que é muito interessante. E o Dante, meu Deus, o Dante é um personagem excelente, eu adorei, me apaixonei por ele em 30 páginas. Ele me lembra um pouco o Max, acho que é o Max, o nome dele, do Procura Seu Marido, e eu achei um pouco distante, bem distante do Ian, de Perdida. Então ele se tornou um personagem masculino assim, muito forte, muito claro. Ele tem aquele jeitão meio escroto quando ele tá trabalhando. Ele explode muito fácil, ele é grosso com muita facilidade, mas ao mesmo tempo ele é gentil e ele é cuidadoso e ele não quer dominar ela, ele quer entender ela e fazer parte da vida dela. Tem um momento que eu acho fantástico em que ele fala pra ela ou pra outra pessoa que não quer que a Luna pertença a ele, quer que ela escolha ele. E eu acho que isso é o resumo, assim, do que é No Mundo da Luna, do que é a relação desses dois personagens. Porque eles são o tempo todo entre tapas e beijos ali, eles se entendem, se desentendem, brigam e não sei o quê, mas eventualmente eles escolhem ficar um ao lado do outro, apesar e por causa das diferenças. E eu acho isso bastante interessante. Fora isso, tem outros personagens que eu achei maravilhosos. Adorei o Raul, que é o irmão da Luna. Ele é muito engraçado. Eu queria muito que tivesse uma presença maior dele, assim, mas os momentos que ele aparece são excelentes. Gostei muito da avó Cecília, que é a avó da Luna. Essa figura de avós e avós é muito forte nos livros da Karina. E como sempre, a avó Cecília não decepciona. Ela é muito interessante. Ela tem uma coisa meio caricata cigana, mas ao mesmo tempo ela é compreensiva, ela é amorosa. Tem mil coisas que eu poderia ficar aqui comentando o dia inteiro sobre o Mundo da Luna, mas pra deixar essa resenha um pouco menor, né, eu vou parar por aqui. Se vocês já leram, estão lendo, pretendem ler, deixem seus comentários aí embaixo pra gente discutir o livro. Inscreva-se no canal pra ficar por dentro das novidades, dê um like nesse vídeo se vocês curtiram essa resenha, e a gente se vê na segunda-feira que vem. Tchau, tchau!